Bem chegando agora o podcast ideal para você que é corretor. É o Corretor em Foco, com várias dicas para você fazer um excelente trabalho, tanto de aquisição de novos clientes, abordagem, o universo tecnológico vem chegando que vai mudar sim algumas coisas na profissão, e tudo isso sempre num episódio novo, aqui com o Aldevino e eu diretamente dos estúdios da Red Fox, porque o podcast passa aqui também na Red Fox TV. Eu chamo ele, Aldevino, é com você. Fala, Dilson, muito obrigado pela recepção aí de sempre no Corretor em Foco. Já quero agradecer você que nos assiste, você também, Adilson, que é diretamente aí da Red Fox TV, sempre nos abre a porta para nós estarmos aqui. Você que está nos assistindo pelo YouTube e ainda não tem o aplicativo da Red Fox TV baixado, já vai lá no Play Store, no App Store e baixe o Red Fox TV. Falando um pouquinho de Corretor em Foco, hoje nós temos aqui um convidado sensacional, gente. É um homem que, assim, superou vários desafios, que hoje está como líder no mercado imobiliário, já foi campeão 2 vezes como Master Imobiliário. Olha, tá incrível. Depois nós vamos falar quem é esse homem que vem aqui trazer muito conteúdo para nós. Você que está nos acompanhando também pode ir no episódio anterior e lá você vai acompanhar tudo que passou. Nós falamos de abordagem de corretor, como você fazer uma certa ligação, como você fazer uma abordagem eficiente. Falamos um pouco da prospecção digital também. E hoje nós temos aqui como convidado especial Jean. Seja bem-vindo, Jean. Obrigado, Aldevino. Vai ser um prazer aqui ajudar de alguma certa forma e aprender bastante com você. Jean, obrigado primeiramente por ter aceito o convite, por estar aqui. É uma honra te receber aqui. Então, primeira coisa que eu quero fazer é te agradecer por você ter determinado esse tempo para estar aqui compartilhando muito dessa história, essa trajetória de sucesso que é a sua vida. E eu queria já começar perguntando como tudo começou no mundo da construção, no mercado imobiliário. Vamos lá, a minha vida, na verdade, começa em 99, quando a minha primeira filha nasceu. Eu tinha uma confecção, eu parei uma confecção, e o meu sogro, Pedro Seferian, da Dampris, me chamou para reativar junto com ele a Dampris Construções. E aí a gente começou, ele já tinha um banco de terreno em Osasco, a família do meu sogro e da minha esposa são oriundos de Osasco. A gente começou fazendo sobrados em banco de terrenos que eles já tinham. A gente começou a fazer lá no Novo Osasco alguns sobradinhos e aí começou a desenrolar essa vida nesse mercado imobiliário, aprendendo a construir sobrados, a fazer financiamento junto à Caixa e aprendendo o nosso meio que é um desafio diário e constante, né? Então você começou ali com aqueles sobradinhos que faziam geminados, foi nesse segmento que vocês começaram? Foi exatamente. Foi um projeto grande, foi 41 sobrados. Legal. O primeiro já foi um desafio grande. Foi um desafio grande, foram 41 sobrados, a gente ia vendendo e a gente ia construindo, vendendo e foi um sucesso. Aí depois na sequência, a gente foi lá para o Rochidale, onde também tinha uma reserva de banco de terreno, fizemos um townhouse com 8 sobrados, todos eles geminados num prédio único. O terreno era de 1.000 metros quadrados, a gente também vendeu eles ali. Aí depois a gente começou no Bela Vista, na Paulício Riso, a gente fez o Espaço Vista Bela ali. E aí depois começou algumas parcerias que a Dampris Construções fez. Um delas foi com a Zafir, né? A gente começou fazendo a gente desbravou lá a Rua Pernambucana, no Novo Osasco, legal. Jardim Conceição. Peço até desculpa porque o pessoal fica bravo. Imagina, às vezes a gente fala, é Novo Osasco, fica na dúvida, é Novo Osasco ou Jardim Conceição, né? E ali a gente teve um sucesso grande. A gente primeiro desenvolveu o Residencial Guarujá, eram 320 unidades. Aí, junto com a Zafir. Aí depois, junto com a Zafir, a gente também foi com um banco de terrenos que a Dampris tinha no Rochidale. A gente fez 298 unidades ali na frente da Polícia Militar, na Cruzeiro do Sul. E a gente foi vindo desenvolvendo, fazendo os projetos nossos internos, né, que a gente tinha. E aí quando chegou em 2009, foi 2009, eu conversei com o meu sogro, falei, olha, o Dante, meu cunhado, que hoje é o CEO e toca a Dampris Construções, ele veio para dentro de casa. E eu falei, olha, agora deixa eu tocar um pouco minha vida sozinho, né? E a gente conversou tal, e em 2012 eu e a minha esposa Priscila, a gente inaugurou
a gente fundou a Banco de Projetos Imobiliários Limitada e depois a gente mudou o nome para BP8. Focando em 2012, a gente começou os primeiros 2 projetos, foram 2 projetos, um hotel, né? E o outro o CEO, que é onde é o escritório até hoje, que a metade dele é hotel, a outra metade é escritório. Foram esses 2 projetos específicos, pontuais, que a gente deixou o residencial. Na sequência, a gente já veio voltando para o Minha Casa Minha Vida, fazendo o Reserva Florença, na Rua Pernambucana. Então, no Conceição, ali na Rua Pernambucana, especificamente, fez quase tudo. A gente fez basicamente muita coisa lá, né? A gente fez Mudou o Reserva totalmente, Florença, né? a gente deu outra vida para a região, né? A gente deu com Reserva Florença, que tinham 140 unidades. Depois a gente foi para o Reserva Toscana, com 368. Depois a gente veio do lado com Reserva Veneza, 320 unidades e mais aquele shopping. Hoje, na verdade, tem a academia Blue Fit embaixo dele. Então, a região foi muito bem desenvolvida. E na sequência vieram outros incorporadores também conhecidos, que acabou deixando melhor a região, né? A região mudou totalmente, né? Mas uma coisa que me chama a atenção da BP8 é a questão de inovação, né? Então, se você mesmo citou o CEO, que é onde é o escritório da BP8, onde é o escritório das direções, por mais que já seja um prédio que foi desenvolvido em 2012, é um prédio que atende totalmente as necessidades e visual, toda, de um prédio como se fosse feito hoje. Então, a BP8 sempre pensou um pouco à frente do que o mercado esperava. Então, quando você falou do Reserva Veneza, ninguém esperava que dentre um lugar como que era ainda uma região afastada, na época não tinha todo esse desenvolvimento que tem hoje, que caberia apartamentos de 1 dormitório, de 2 dormitórios compactos, né? Então a gente sempre colocava apartamentos compactos mais para a região centro, e mesmo assim aqui em Osasco não tinha essa questão de eu vou fazer apartamentos compactos. E o que veio na sua cabeça para fazer esses apartamentos? Vamos lá, a gente sempre busca realmente inovar, seja na arquitetura, a gente tem alguns parceiros, mas assim, vocês sabem a minha conexão que eu tenho com o Alan muito grande, né? Sim. Então assim, é um irmão que acaba dividindo as dores e as alegrias também, né? Especificamente no Reserva Veneza, a gente já vinha com uma certa dificuldade, vamos dizer assim, alguns desafios por causa da renda. Se a gente lembrar, a gente estava num período Dilma, né? A economia não estava boa e a gente falou, como é que a gente faz para poder vender, né? E aí eu conversei com o Alan, a gente circula muito, aí a gente falou assim, putz, eu vou fazer um apartamento de um dormitório. Ele falou, pô, você é louco? Imagina, pô, um apartamento de um dormitório. Falei, vamos deixar a caixinha de lado agora, vamos pensar fora da caixinha. O morador de bairro, ele não quer sair do bairro. Então a gente falou assim, pô, deixa eu desenvolver. Eu desenvolvi um produto menor de um dormitório que não existia em Osasco e também em São Paulo estava começando. A gente falou assim, o importa é o ticket médio, né? E na época o ticket médio em Osasco não tinha nenhum apartamento sendo vendido por R$139 mil. Esse foi o valor na época. E aí alguns corretores, e aí vai um puxão de orelha às vezes nenhum corretor, né? Boa. O corretor às vezes fala assim, poxa, mas o preço do metro quadrado... Não é preço do metro quadrado, é o preço absoluto. Na verdade, o preço do metro quadrado na época era um valor realmente mais caro. Na época era R$6 mil, quando a gente estava aplicando R$5 mil. Falou, imagina, isso é muito caro. Falei, gente, esquece. A pergunta que eu fazia para os corretores e para os coordenadores antes de a gente decidir soltar foi a pergunta, que apartamento você vende por R$139 mil dentro da cidade ou dentro do bairro? Exato. Porque se a pessoa quisesse coisa de R$4 mil, na época, ia para Cotia. Mas a pessoa não queria ir para Cotia. Não queria andar mais 7, 8 quilômetros para frente. E queria ficar no bairro. Também, ali, Raposo. Raposo, o cara queria ficar dentro do bairro, perto da família, aonde na verdade já tinha um apoio familiar. Uhum. E ninguém conseguia atender a renda familiar para poder vender. Bom, o resumo da ópera você acompanhamos de perto. Vendemos em 15 dias. O pessoal da Caixa em Brasília
questionava, pô, como é que a gente tinha vendido tão rápido, conseguindo fazer um repasse tão rápido, na época que 2015, na verdade, o mercado estava andando muito de lado. Concomitantemente a isso, foi nessa implantação do Veneza que a gente começou com mais algumas inovações. Primeiro, a BP8 sempre foi muito focado em empreendimentos grandes e empreendimentos com áreas de lazer muito boas, né? Muito funcionais. E a gente lançou a primeira vez a moda da lavanderia comunitária que não existia. Como a gente aplicou realmente os apartamentos compactos, a gente falou, pô, como é que a gente alivia também, né? A gente alivia fazendo algumas áreas, tirando algumas áreas do apartamento e levando para a área comum. Compartilha algumas áreas que dá para compartilhar e utiliza 100% do espaço. E aí, era um apartamento compacto, mas também tinha apartamento de 2 dormitórios. Mas, de qualquer maneira, a lavanderia foi um sucesso muito grande, né? Sim. E isso depois a gente vem replicando, e a gente replica até hoje. A BP8 foi uma das primeiras construtoras, se eu não me engano, a primeira, no Minha Casa Minha Vida, a assinar com a lavanderia Omo. Porque a gente tinha feito no Reserva Veneza, só que não tinha uma parceria com a Omo. E com a Omo também foi muito legal, porque com a Omo, na verdade, a Omo instalava a máquina de lavar, a máquina de secar industrial, com os produtos, né? Sabão em pó Omo, o Comfort amaciante, água quente. Então, deu um outro nível para esse padrão de empreendimento. Porque você imagina o seguinte... Só morar, né? Não era só morar. É um conceito diferente que você estava oferecendo para quem estava comprando BP8. E muitos, na verdade, não acreditam que, na verdade, o que a BP8 faz é Minha Casa Minha Vida, né? Não, quando entrega, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco das entregas, do desenvolvimento, mas, de fato, quando entrega, que olha tudo que é feito, desde fachada, ele, quando olha, fala, não é aquilo que eu achava que era. Porque, assim, quando se fala de econômico, você pensa que é só ali aquele simples... Térreo mais 4, simples, sem nada, simples. Né? E aí, quando você vai... Todo o lazer, igual, por exemplo, se pegar o lazer do Via Nações, por exemplo, que foi um marco também ali na entrada de Osasco, se você pegar o lazer dele ali, é um lazer que caberia em qualquer empreendimento de médio padrão. E você citou uma situação que... essa semana mesmo eu estava fazendo esse comparativo. Quando você fala do cliente Minha Casa Minha Vida e cliente SBPE, um cliente... Ele tem uma divisão, porque quando fala assim, se você fala do cliente a partir de 350 mil, é um cliente que ele vai fazer conta de metro quadrado. Então, assim, é o cliente que ele vai... quanto que está o metro quadrado? Então, se você estiver vendendo apartamento, seja em Osasco, seja em São Paulo, a partir de 350 mil... Né, que ali a faixa do Minha Casa Minha Vida, que atende ali a faixa 3. Então, ele vai fazer... A partir dali, ele vai fazer conta. Dali para baixo, é o preço absoluto que você falou. E nem sempre, na verdade, ele faz conta também. Não, assim, a conta que, às vezes, a grande maioria... Eu vou dizer até 500 mil reais. A grande maioria, na verdade, a conta é a conta do bolso. É o quanto de prestação eu consigo pagar. Né? Não é um metro quadrado, mesmo porque esses empreendimentos, todos nossos até hoje, graças a Deus, você é prova disso. A gente, na verdade, entrega 99% vendido, sobra lá alguma coisinha para a gente poder vender pós-chaves, por causa de retomada, a pessoa se aperta, enfim, alguma coisa. Então, posto isso de lado, a pessoa, na verdade, faz a conta de quanto cabe no bolso. Coube no bolso, aprovou no banco, que a gente também tem que entender o seguinte, é uma segurança hoje no mercado, quando na verdade o financiamento é feito na cabeça da venda. Sim. Vendeu e foi financiado, fica mais seguro para a construtora e dá segurança também para o cliente nosso que está comprando. Porque às vezes depois de um ciclo de 30 meses, você fica pensando, será que eu consigo? Será que eu não consigo financiamento? Será que a taxa de juros baixou? Será que a taxa de juros aumentou? Será que... Então, fica um monte de dúvidas. Então, assim, melhor coisa na cabeça, faz o financiamento, você, na verdade, tanto o corretor quanto o cliente fica tranquilo. Tanto é que em 2021, é uma coisa que você está falando que é muito séria mesmo, porque assim, em 2021, nós chegamos a ver, o Santander com taxa de 6%. Quem comprou em 2021, que não financiou de fato imediatamente e vai financiar agora, nós estamos falando de taxa de 13%, 12% a 13% ao ano. Então, quer dizer, dificilmente a renda dessa pessoa dobrou.
né? Não acompanhou. E aí, se ele não tem essa garantia, que é o financiamento que você está falando, por mais que naquele momento, o Santander está com X taxa, e às vezes os clientes, e aí que vai também a preparação para o corretor, de saber explicar a funcionalidade do associativo para ter um bom atendimento e mostrar que, de fato, aquela taxa ali, a Selic cair, a Selic aumentar, vai influenciar diretamente para ele ter um bom financiamento e uma boa saúde financeira. É isso o aí. cliente. Então, assim, quando nós falamos que o cliente não acompanha, de fato não acompanha, porque se você olhar dobrar a taxa de juros, então a parcela que era R$1.000 que o cara ia pagar, hoje é R$2.000, R$2.200 que ele vai pagar. E aí a renda dele, para financiar 2.200, para ter uma parcela de 2.200, tem que ser muito maior. Então, quando você fala realmente de associativo, de você ter, primeira, segurança de entrega, né? Que você vai ter ali, o cliente tem a segurança de entrega, fora a construtora, a responsabilidade que a construtora tem. Você vai ter também um aporte da Caixa, você vai ter a garantia de financiamento, que é agora. Então, assim... E o cliente tem a garantia da entrega. Garantia da entrega. Assinou com a Caixa, não importa o que aconteça com a construtora, a Caixa assume e entrega. Então, quando tem o financiamento, eu acho que é um senhor produto, sabe? A gente tem alguns desafios ainda para poder vencer. A Brainc, onde a BP8 é associada constantemente, ela está em Brasília. O nosso presidente, o Luiz França, fica o tempo inteiro com o economista, com o Ministério da Economia, da Fazenda, e conversa com o Haddad, conversa com o Ministério das Cidades, com Barbalhos. Então, assim, temos um desafio de funding. Né? Agora, Mas você está citando uma coisa que é interessante a gente saber. Eu gosto de saber um pouco desses bastidores, né? Porque às vezes você vê alguma coisa, alguma inovação chegando, até em condições de pagamento, e a gente não sabe, por exemplo, os bastidores, como funciona. Ainda mais nosso corretor, pessoal. Quando você fala de aprovação, você fala de sistemas que você está buscando melhoria, isso é interessante o corretor saber, e às vezes nem tudo que ele sabe, ele tem que repassar a informação, né? Porque às vezes são coisas que a gente precisa saber, não coisas que a gente precisa falar na mesa, não é? A não ser que se atenda um cliente numa mesa específico. de negociação não faz sentido. Tem coisas que na verdade não faz sentido. Não faz né? sentido, porque até passa a ser muita fofoca informação. só. É muita informação pro cliente já, né? Quando você fala do associativo, que fazendo aquele controle de venda a venda, então falar de NCC, falar da evolução de obra, falar do fluxo e custo de documentação, já é muita informação para o cliente. Então, mas é legal saber dessa associação que existe uma associação que cuida dessas partes, que vocês estão buscando melhorias. Fala um pouquinho disso para nós. Então, a BP8 é sócia fundadora da Associação dos Construtores de Osasco e Região. Né? Legal. Eu fui presidente fundador dela. Foi lá em 2007 que a gente começou. E faz 4 anos que, na pandemia... muitos de vocês sabem que a BP8 tem algumas parcerias com a EZTEC. A gente ainda tem 3 empreendimentos ainda, se queria spoiler. Então a gente ainda tem 3 empreendimentos para soltar com a EZTEC. Temos aproximadamente aí uns 3.500 unidades ainda para soltar junto com a EZTEC. Aí o Flávio Zarzur falou, pô, Jean, você precisava entrar na Brainc, porque a Brainc acaba ajudando numa série de coisas, em qualquer discussão que existe com o governo, com Caixa Econômica, com os bancos privados. E a Brainc foi fundada, se eu não me engano, por 6 grandes construtoras. 6 ou 7 construtoras. Então a EZTEC era uma delas, a MRV, o senhor Rubens Menin, acho que Cetim, enfim, agora eu vou pedir perdão que eu não vou lembrar todos os nomes. E isso foi crescendo, né? Porque, na verdade, não existe o Secov, mas o Secov, na verdade, não representava as incorporadoras, né? Administradoras de imóveis, imobiliárias e tal, mas não representava as incorporadoras. Então, quando a Brainc foi fundada, foi nesse sentido. Putz, a gente precisa de uma associação que tome conta das incorporadoras, no geral. Hoje a Brainc a gente dá aproximadamente com 90 incorporadoras, Brasil todo. E a gente tem uma equipe sensacional, tanto uma equipe técnica jurídica, equipe técnica de engenharia. Então, assim, ajudando em planos diretores municipais, ajudando no governo federal, no Ministério das Cidades, ajudando na Caixa, a conversar com a Caixa, a dialogar e vir argumentando com a Caixa. O spoiler
Começou a Caixa agora a assinar digitalmente os contratos de compra e venda. Legal. Né? Ainda está em fase meio embrionária, mas está indo. Né? Lembra que a BP8, antes da pandemia, então você gosta de inovação, a BP8, antes da pandemia, já tinha DocuSign assinando, né? Sim. Quando, na verdade, veio a pandemia, Já não tava pegou a tudo gente preparado. de calça curta, porque dentro da BP8 a gente já tinha o DocuSign, a gente já tinha todos os colaboradores do escritório com notebooks. Então, quando a pandemia fez, a gente, na verdade, desplugou da tomada e o pessoal plugou em casa e continuou funcionando. Quando a BP8, na verdade, mudou para o escritório novo no CEO, a gente não tinha aparelho de telefone. A gente não tinha o aparelho físico do telefone. E já era um PABX digital. Né? Mas são poucas coisas. Hoje talvez seja corriqueiro isso. Né? Sim, você Porque fala de contrato digital hoje. você faz é os normal. contratos digitais hoje, então quer dizer, você tem um contrato na BP8, que é o contrato DocuSign assinado, e agora com a Caixa Econômica Federal. Então, se o cliente, na verdade, não precisar levar aquela... Primeiro, ajudar o meio ambiente, né? Sim. Porque aquele chumalhaço que tem de papel num contrato de compra e venda, e depois o da Caixa, e você fala assim, replicado que isso é em 4 vias, Exato. pô, isso dá quase 500 páginas. Isso se não tiver nenhum erro de contrato, né? Isso, que não precisar rodar novamente, É. né? Então, assim, isso sempre foi uma inovação dentro da BP8, né? A gente sempre está buscando alguma tendência e o DocuSign explodiu com a pandemia, só que a gente, na verdade, já era cliente do DocuSign, né? Então, isso é bacana que, assim, quando acontecer, que não tem como você falar de inovação e falar de tudo se você não tiver provas, e uma das provas maiores foi, de fato, a pandemia que veio, que revolucionou todo o mercado, né? Tanto na parte de contrato, em tudo. E como vocês já estavam preparados, e os clientes, é uma coisa que eu sempre costumo falar, na pandemia, nós não sabíamos o que ia acontecer e foi uma coisa incrível que, assim, os clientes queriam comprar. E aí, quem estava preparado, que foi o caso da BP8, que era uma das empresas que já estava já tinha startado a questão do DocuSign, e saiu totalmente na frente. Que foi lá no A gente, Guarulhos, na verdade, por eu exemplo. vou separar em dois momentos. O primeiro momento, assim, na entrega do Via Nações, foi começo de pandemia. A gente já tinha entregue a primeira fase, eram 6 torres, tinha entregue 400 unidades e faltava entregar as outras 400 unidades. Sim. E o governo fechou. Falou, olha, fechou, acabou a brincadeira e tal. Falou, bom, e agora? E aí os clientes começando a ligar, não, eu quero minha chave, como é que eu já está quitado, a Caixa já tinha pago. Eu falei, bom, como é que eu não coloco em risco? A gente tem que... Hoje tá fácil, você não está usando máscara, eu não estou usando máscara, mas... Vamos voltar um pouco para trás. Sim. A gente, na verdade, não sabia se pegasse, se contraísse, né, o Covid, se a pessoa morria ou não morria. Né? A gente só estava naqueles testes, morreram tantos no Oriente e tal. A gente falou, vamos fazer o seguinte, eu cheguei, chamei o time e tal, a gente tinha botado todo mundo em home, só estava indo eu, o pessoal de diretoria, se leva da BP8 que estava lá, e falou, cara, vamos fazer diferente. Vamos fazer uma vistoria virtual. Falei, pô, chefe, você está querendo inventar de novo? Mas como é que vai funcionar isso? Vamos fazer o seguinte, ó, o pessoal da administração da obra fica na administração da obra, a gente, na verdade, botam 2 pessoas para fazer a recepção, vamos marcar 10 clientes com intervalo de 45 minutos, a cada 1 hora a gente marcava 1. E vamos ver como é que funciona. Não, mas como é que você quer fazer? Eu falei, vamos fazer o seguinte, o cliente tem o WhatsApp, vai ficar com o WhatsApp da administração, ele vai dar o check-in na hora que chega no empreendimento, a gente vai entregar as chaves para ele do apartamento, dando 45 minutos para ele poder fazer a vistoria e se tiver ok, depois a gente fazer a entrega de chaves. E aí, se ele tinha alguma coisa no apartamento, a gente não deixava ele ir embora. Ele falava, tá com um problema na pintura, tá com... A gente, na verdade, esperava no apartamento, mandava um recado no WhatsApp com vídeo, o pedreiro, o cara da esquadria, ou um pintor, ou azulejista, ia e reparava na hora. Tanto que deu 99% de recebimento de chaves por conta exatamente disso. Sem contato, porque muitos de vocês talvez não saibam ou saibam que cada vistoria, cada entrega de apartamento é 1 para 1. É um cliente com uma pessoa da construtora, seja o engenheiro, seja o arquiteto, seja o estagiário. Ele sempre vai acompanhando com uma lista. E aí a gente, na verdade, desenvolveu, o Lucas e a equipe dele, ele desenvolveu um passo a passo, mandando, liga a torneira. A gente dava um balde de água ao Devino.
joga no Legal. ralo para ver se tem caída. A gente não tinha medo, porque a gente sabia, na verdade, do que a gente entrega, né? Então, poucas construtoras falam, ó, toma aqui o balde de água e joga lá para ver se o ralo está funcionando. Ou toma aqui a régua na parede para poder ver se está em ordem. E a gente entregava um kit pro cara, né? Pro nosso cliente, e ele ia lá com... A gente ficava tranquilo quanto a isso. Então, essa foi uma inovação e depois isso virou rotina pra gente. E algumas construtoras ligavam pra gente para saber como é que a gente fazia. Até o nosso parceiro Exetec acompanhou muito isso, porque foi muito diferente, né? E hoje, na verdade, a gente não dispõe mais de tanta gente para fazer vistoria. Acabamos de entregar, você sabe disso, o Pinho Osasco aqui no Sara Veloso, e entregamos o Vila Nova Fazendinha em Carapicuíba, exatamente com quase ninguém fazendo entrega. O morador vai, e o fato é que o morador fazia tão rápido, né? E não saía. E aí depois a gente via, ele não saía do apartamento dos 45 minutos, que ele ficava fazendo selfie, filmando, querendo medir o tamanho da cozinha que ele ia comprar, enfim. Então essa é uma outra inovação que a BP8... E essa história do Via Nações eu não sabia. Foi uma história legal, né? E foi uma inovação, uma alternativa que você teve que criar mediante a pandemia, ao desafio que tinha. E falando em desafio, o que você acha que foi um dos maiores desafios? Foi a pandemia para você? Eu acho que foi a pandemia. A pandemia. Porque o mercado, o Emílio Fugaça, que é o CFO da Exetec, ele diz uma coisa que é muito certa, né? O nosso mercado imobiliário, corretor que é antigo, não vou falar corretor novo, então corretor novo, persista na profissão, sabe? Ele é cíclico, né? Às vezes ele está vendendo muito, às vezes ele não está vendendo, né? Às vezes a gente tem que mudar o produto, mas ele é cíclico, ele está aí, né? Ele continua. A gente tem que entender que, se eu não me engano, deve se habitacional hoje do Brasil 8 milhões de residências, né? Então, quer dizer, é um mar azul. Sim. Concorda? Então, acho que assim, esse desafio a gente, na verdade, já sabe. Agora, o ter lidado, a gente está com consequências até hoje da pandemia, né? Se a gente parar para pensar. Porque você fala, pô, mas já estamos em 2025. Pô, mas você imagine que teve algumas construtoras, não foi o caso da BP8, a gente entrega em dia, né? Mesmo na pandemia, conseguimos entregar em dia todos os nossos empreendimentos. E aí o que aconteceu é o seguinte, mesmo o pessoal que entregou em 22, 23 de coisa de pandemia, estamos em 25 ainda, né? Então, assim, ou problemas de pagamento de algum cliente que tenha se apertado lá atrás. Enfim, a gente sempre tem alguma coisa... O aprendizado do home office, que na verdade não é mais... O home office funcionou muito bem, mas funcionou 2021. E funcionou bem em 2021. Depois não funcionou mais. Aí você fala, pô, por quê? Por que o Google, por que a Apple, por que todo mundo trouxe de volta? Simples, porque quando estava marido, mulher e filho, todo mundo em casa, todo mundo era produtivo, não tinha o que fazer, trabalhava, estudava, então fazia alguma coisa. Quando, na verdade, abriu e o home office era opcional, 2-3, 3-2, não importa, aí, às vezes, não vou generalizar, mas é isso que acaba acontecendo. A mãe levava a filha na natação, coisa que não levava. Sim. Saía fora da rotina, né, do dia a dia. E aí a produtividade começou a cair. Por que caiu? Exatamente por causa disso, né? Então, esses foram os desafios que a BP8 no início do ano voltou 100%, né? E realmente a produtividade é outra, né? A interação, manter a cultura, manter a missão é a mesma coisa. É igual o corretor. Corretor que, na verdade, a gente sabe, né? Tô fazendo home office. Vai pro plantão, né? Escuta o coordenador, vai fazer as campanhas, vai pro supermercado, vai pro ponto de captação, né? Vai lá pra linha de trem, vai o que o coordenador, na verdade, pede para fazer, porque o que acontece? Pô, a pessoa, na verdade, não subiu, foi coordenador, sem saber o quanto que panfleto tinha que sair, exatamente, tinha que bater, né? Alguns lugares diferentes para poder fazer. Então, eu acho que fez com que o nosso mercado se adequasse bastante. Putz, outro desafio que a gente fez na pandemia, você sabe disso, foi no Pinguarulhos, né? Pinguarulhos a gente trabalhou, a gente continuou trabalhando, né? Com a porta fechada do plantão com hora marcada, soltava os leads funcionavam, o cara perguntava e falava, tá marcando? Hora marcada, todas as horas espaçadas, com muito pouca gente, sim,
com todo o protocolo de segurança para poder entrar no plantão, né? E a gente Porque aí acabou o cliente precisava ir conhecer o plantão, e era um plantão sensacional, né? Sensacional. Um plantão Diferenciado, que, né? assim, na região lá não teve coisa parecida quando você falava que era um plantão de Minha Casa Minha Vida, que você tinha todas as áreas, algumas áreas de lazer ali, ou áreas funcionais, que o cliente poderia já olhar como que seria entregue. Então, lá o plantão era show de bola, né? Não tinha... E aí, falando também disso que você acabou de citar, da inovação e do cuidado, que tem coisas que continuam sendo feita. A BP8, hoje, se você olhar, normal, assim, quando a gente fala de plantão, corretor, né? O café da manhã. Mas quando eu comecei, nem todas as construtoras davam café da manhã para o corretor, que era o básico. Já a BP8 sempre teve esse cuidado, não só com o café da manhã, que é uma coisa básica, mas era o café da manhã, era o almoço nos finais de semana, era o lead para o corretor, era condições para o corretor ir trabalhar. Então, assim, tem até um amigo meu que ele falava de uma construtora que o pessoal da imobiliária foi pedir algo para melhorar. Ele falou, te dou só 3 coisas. Papel, Produto produto e preço. e café. É só café preto. Papel, panfleto. Né? O produto que você vai vender, o plantão, né? O tijolo. E, se você quiser, você corre atrás. E assim, a BP8 já... Isso aí também, nós estamos falando da época do Via Nações, já tinha essa questão de almoço nos finais de semana, já tinha uma van para levar o corretor. Então, assim, sempre atendendo não só... O cuidado não é só com o cliente final. É proporcionar uma experiência, sim, para o cliente final, mas passar toda essa certeza mediante a tudo que foi entregue e tudo que você também entrega para o corretor de ferramenta, de estrutura. Então, eu também, assim, como trabalho nos plantões da BP8, é um cuidado absoluto, porque assim, você não vê aquela questão humana, na verdade. A questão humana, o cuidado humano da BP8 com o corretor também. Tem o Paulo Vieira, é um mentor meu, e ele fala o seguinte: ecossistema sempre vence. Ecossistema sempre vence. E a gente, na verdade, não consegue desenvolver um bom produto se todos dentro do nosso ecossistema não estiverem engajados. Pô, não entendi, Jean. Se você for pegar qualquer corretor e fizer uma visita num canteiro de obra nosso, eu desafio, pode ser que o banheiro do canteiro de obra nosso é melhor que da casa do funcionário. O cara já vai com banho tomado, né? Refeição, né? Café, almoço e janta. Agora a gente está cortando o almoço, a gente está dando uma marmita ou o vale refeição, porque as obras ficaram grandes, o tamanho das obras são obras grandes, com muitos funcionários, então a gente está optando por isso. Não adianta o corretor, na verdade... Tá passando fome. A gente sabe que às vezes vende, às vezes não vende. Eu falei, Alan, esse negócio nosso é muito grande. Tem que caber na conta, na época, a gente poder dar um pão, né, um café, um chá, você sabia disso, suco. E nos finais de semana, porque como é corrido, no caso do Via Nações, era muito grande o plantão também, tinha muitos corretores. E para poder sair, para poder voltar, eu falei, eu comia lá, você lembra? Tinha feijoada às vezes, sim, né? De sábado sim. Tinha feijoada. É uma delícia. Sim, né? não. Então assim, a gente entende que se a gente, na verdade, não cuidar dos nossos, putz, o que é sucesso na vida? Exatamente. O que é sucesso? Né? É vender? Não, dentro da BP8 a gente pensa diferente. A gente faz projetos que mudam vidas. E mudam vidas de todos. Mudam vidas, na verdade, do pessoal do canteiro de obra, dos corretores, dos nossos clientes, né? Do pessoal do escritório, dos nossos fornecedores também. Então, assim, a gente realmente é focado. Eu e o Alan, a gente pensa muito nisso, né? E Corretor em Foco também é um oferecimento Nacional Vision. Você da região de Osasco, ali Carapicuíba, Barueri, pode desfrutar agora também de uma excelente ótica que está fazendo a diferença na região. É a Nacional Vision. Você que precisa de óculos de grau, óculos de sol, nós temos opções imperdíveis, mais de 1000
unidades para você escolher em modelos diferentes. Então você, que é ali da região, pode passar na rua Dona Primitiva Bianco, falar que você assistiu no Corretor em Foco, ou então entrar através do WhatsApp ou seguir o Instagram da Nacional Vision e você vai ter as melhores condições e vai ter também um desconto promocional para você exclusivo do Corretor em Foco. E você falou uma coisa que é interessante, quando a gente fala, a gente só vai mudar a vida do cliente. Agora você fala uma coisa, frisou muito bem, que assim, vocês fazem a ponte para muitas pessoas. Tanto a pessoa do marketing, quanto a pessoa que desenvolve lá o material gráfico, quanto o engenheiro, quanto a obra. É muita pessoa envolvida, tipo, mudando a vida não só do cliente final, né? Porque quando a gente fala de mudar a vida, a gente acha que é só o cliente que vai receber as chaves. Não. Mas, na verdade, aí vem a equipe de vendas, né? Que tem todo mundo envolvido, que vai fazer parte daquele processo e que também vai mudar a vida. Então, assim, para chegar lá na ponta, que é o cliente final, existe esse caminho que é o ecossistema que você está falando. E esse caminho sendo bem traçado, e aí qual que é o diferencial que nos dá firmeza para trabalhar, e eu até falo muito isso, quando você tem uma construtora respeitada, que entrega, que tem compromisso, que a gente sabe que vai entregar na qualidade igual ou melhor do que tá oferecendo ali naquele book, ou no decorado, ou numa maquete, é a transparência e a certeza que o corretor passa no momento da venda. Porque mesmo que você tenha aqueles corretor bico doce, que era a fama do corretor, se hoje você não tiver respeito e firmeza, só o bico doce não vai vender, que é o que vendia antes. Muita gente tinha essa fama. Eu vou dar um exemplo disso que você acabou de falar. A Roseli trabalha com a gente lá na BP8. Ela que é a parte de decoração do empreendimento final, é ela que faz. E no Via Nações, de repente alguém me liga assim, né? Chefe, putz, você não sabe, o cliente chorou na entrega do empreendimento. Pô, o que vocês fizeram? Falou, não, o que aconteceu? Falou, não, sabe o que é? A gente, na verdade, fez a instalação do condomínio virtualmente, mas a gente tinha convidado algumas pessoas. E tinha PCD. Nesse caso, a gente tinha até contratado um pessoal de Libras, porque como foi online, virtual, então tinha que fazer a linguagem de Libras tal para poder fazer. E a gente convidou alguns clientes então para poder acompanhar a entrega das áreas comuns ao vivo. E aí a Roseli, o cuidado dela foi tão grande que ela do jeito que estava no booking de vendas de 3 anos antes, ela tinha deixado, por exemplo, a mesa de carteado exatamente com o baralho igual estava na foto. E aí a pessoa não estava esperando o carinho que a gente fosse entregar da forma que a gente combinou, né? Então até a parede a gente, na verdade, se tem lá um símbolo, a gente bota esse símbolo, né? Se tem um quadro, a gente bota o quadro, para poder ser fiel. Então, na verdade, às vezes o corretor, e tenho certeza, muitos deles, na verdade, vendem e não têm noção o que a gente entrega é exatamente o que eles falaram, né? E muitos têm dor de cabeça, porque tem construtoras que não fazem o que a gente faz, né? Exato. E a gente aprendeu uma coisa com a Zetec legal, é o seguinte, a gente registra o book, para não ter que falar, mas vocês não entregaram. Não, entregou. O que está aqui foi exatamente o que a gente está entregando ali. Está registrado. Para poder estar registrado. Então, imagina o seguinte, 3 anos atrás já está registrado. Se eu não fizer, esse erro é meu. Mas está registrado o que a gente combinou. Então você registra para realmente já entregar igual o que foi combinado. Exatamente. No mínimo, né? Porque sempre vocês entregam um pouco a mais, assim. A gente sempre entrega mais. No Via Nações a gente entregou 180 itens a mais. A gente sempre entrega mais. Né? Tá escrito no memorial descritivo, mas a gente sempre entrega mais. A gente, na verdade, faz um pouco fora da curva. E nem sempre a pessoa fica contente mesmo assim. Mas é ser humano. É normal. Ser humano. Infelizmente. Mas assim, aí você também fala de 2, 3 ali que não vai ficar contente. Sim. Mas se você pegar os clientes que compraram, né, indica, volta no plantão. Aí você, por exemplo, tem o Pinho Osasco. Se a gente pegar o número de pessoas que já foram no lançamento no Pop Osasco, que é o empreendimento do lado. Aonde você mora? Eu moro no Pinho Osasco. Trouxe um amigo, trouxe um colega. Então, assim, isso é o diferencial de uma construtora que... Eu acho que isso é credibilidade. Exatamente. E, na verdade, aqui, ó, na mesa, isso aqui é gratidão. É o que move a BP8, né?
gratidão. Eu e a minha esposa, as minhas filhas, inclusive eu tenho muito orgulho da minha filha Isabela, que começou a tocar toda a parte de marketing da BP8, tá tocando com maestria. Ela é formada em marketing, pós-graduada em marketing de alto luxo, e ela trouxe essa visão para dentro da BP8 também. Porque cresceu vendo, né, como a gente faz, né? Vendo o carinho que a gente aplica, como é que a gente toma conta dos colaboradores, né? Então, já está enraizado isso, sabe? Então, é de muito orgulho isso também, que já tem gente da família dentro ajudando. E então, e isso também é um princípio legal, né? Que é de família para família, né? Então, passa da sua família, o carinho que você tem com a sua família, vai passando para a família dos corretores, dos colaboradores e vai até para a família que está adquirindo a unidade num determinado empreendimento. Outra questão que me chamou muita atenção também, voltando aos projetos da BP8, no Pingo Guarulhos, tinha lá já o abastecedor de carro elétrico, né? Que era uma coisa que estava muito assim, começando. Será que vai vir carro elétrico? A BP8 foi a primeira, não tinha isso. Então, e foi uma coisa. E aí eu tive uma pessoa que veio me questionar: não, mas é minha casa, minha vida. Eu falei: e por que é minha casa, minha vida? Alguém não vai poder ter um carro elétrico? Olha o que aconteceu: a chinesada veio com valor de carro barato, elétrico, e já tem um ponto lá. E não só isso, né? Se a gente listar o que a gente entregou em Guarulhos, entregamos um lava rápido, né? Um box de lavagem de carro, a gente entregou um pet shop, né? Quer dizer, você tinha lá a pia para você, para os pequenos, para os pets, darem banho para você não lavar. É uma área que estava crescendo, mas também não estava ainda como está hoje, que tomou uma proporção muito grande, os pets também. A gente já tem os nossos pets, né? Entre pet places e pet shops dentro. O primeiro pet shop na verdade, foi Guarulhos, que a gente fez a pia com um secador industrial, né? Para cachorro ou para gato, e para poder lavar, enfim. E a gente tem que lembrar também que a gente fez a cozinha experimental em Guarulhos, né? Cozinha experimental, que você fazia ali toda para que a pessoa podia, quem na verdade era um microempresário que fazia bolo, que fazia salgadinho. Um amigo meu falou o seguinte, falou: pô, você já imaginou que o empreendimento de Guarulhos, 1.400 unidades, moram 6.000 pessoas? E que, na verdade, gera uma economia informal, né? A esposa do Aldevino vende bolo, a minha Priscila vende salgadinho, né? E aí a gente faz um escambo, e aí o outro morador é azulejista. E o que aconteceu? Foi criada uma feira comunitária dentro do empreendimento, se não me engano agora é de sábado, no estacionamento. Exatamente isso. Quer dizer, é tanta gente que você acaba fazendo um networking mesmo, né? E o ecossistema vence. Exatamente. E na verdade, a ideia justamente era essa, era compartilhar, né? Quando foi desenvolvido o projeto, espaço compartilhado. Só que tomou uma proporção muito maior do que se esperava. Mas de onde veio essa ideia, assim, de trazer essas coisas que ninguém tinha? Ah, putz, eu acho que é o cara lá de cima. Acho que Deus, né? Espírito Santo, dentro de cada religião, sim, né? Mentor, guia, não importa, assim, mas assim, acho que é guiança, sabe? Como a gente, na verdade, fica preocupado com o próximo, a gente sempre tenta fazer alguma coisa diferente, né? Eu acho que por isso que a gente vende tudo antes de a gente entregar os empreendimentos, né? Então, sempre estar inovando, sempre estar fazendo alguma coisa diferente dentro do escritório, dentro do canteiro de obra. A gente sempre está buscando algo que a gente consiga entregar mais rápido, que a gente consiga entregar com mais qualidade, né? Se hoje a gente pegar qualquer empreendimento da BP8 e colocar nas regiões nobres de São Paulo, por exemplo, logicamente trocando o porcelanato por um porcelanato mais caro e tal, tenho certeza que, na verdade, a gente não perde para nada. Não, atende. Porque a gente tem a mão de obra própria nossa que, na verdade, faz com muito carinho, né? Faz com muita gestão, faz com muito planejamento. Então, assim, Jean, e por que eu perguntei isso? Porque justamente essa questão do carro elétrico foi uma coisa que na época me chamou muita atenção. Tipo, e muitas pessoas perguntavam, mas carro elétrico? Porque não... E hoje, quando entregou o empreendimento, olha só como que o negócio é de fato fora da curva. Porque na época que foi desenvolvido, lá em 2020, nós lançamos o... Isso, foi 19 para 20. 19 para 20. Isso, 19, foi 19 que lançou. Dezembro de 19 que lançamos. Isso. Então, de 2019 até 22,
tomou uma proporção tão grande essa questão. E hoje 25, então, que é igual você falou, os chineses entraram e já tá com tudo aí. Agora carro elétrico, agora O virou carrinho, carro acho que o popular. do Fan, que é o mais baratinho, lá 100 e poucos mil. Quer dizer, Exato. você carrega com energia elétrica. Exato. Agora, talvez a gente não teria como dimensionar. Assim como a gente não conseguiu dimensionar, mas a gente também conversou muito com o iFood. E o iFood no Via Nações já tinha foi outro instalado. espaço também. É outra coisa, né? Que No só Via também, Nações, que o delivery também só tomou uma proporção depois da então, pandemia. mas a gente, na verdade, não sabia ainda da pandemia. Sim. Mas a gente já tinha feito a parceria com o iFood já tinha colocado no Via Nações o armário para poder entregar mais rápido. Porque você imagina, 824 unidades. Você imagina se a metade resolve descer para poder pegar o iFood. Quanto tempo o cara do iFood precisava esperar? Aí, quando foi para ir para o Guarulhos, em Guarulhos, a gente já tinha criado um quarto, eu acho que um quarto de 50 metros quadrados. A gente entregou ele, veio a pandemia, os 50 metros quadrados não foi suficiente para poder armazenar todas as entregas deliveries de Mercado Livre, Amazon, enfim, não tem espaço. E hoje, na verdade, quando a gente está desenvolvendo as guaritas, né, as portarias, já está sendo desenvolvida áreas maiores, porque a gente sabe que os empreendimentos eles são maiores e acabam exigindo espaços maiores para armazenagem. Não, é que é engraçado que assim, hoje são itens que foi desenvolvido, assim, a BP8 foi pioneira em alguns itens, igual lavanderia, a questão do carregador elétrico, a questão do... Oficina comunitária. Exato, que hoje se você não vê um projeto, seja ele popular, sem esses... o carro elétrico ainda não, que ainda tem produtos que tem produtos que não tem, mas a lavanderia, o espaço delivery, e esses itens, hoje é essencial. Hoje você não pode ficar sem esses itens. Exatamente. E na época era uma coisa que tipo ainda ficava meio vaga. Para que será que é o espaço delivery? Porque não tinha também, assim, o iFood também não tava... já existia, mas também não era uma moda ainda. E hoje em dia, não só o iFood, igual você falou, o Mercado Livre e a Amazon, que tomou uma proporção muito grande. Então são coisas que são de fato um diferencial. E o que você falou um pouco de sucesso. O que você denomina sucesso? Sucesso é você acordar com a cabeça tranquila, você ir dormir com a cabeça tranquila, né? Você tá ajudando o próximo, né? Mas acima de tudo você precisa se ajudar, né? Eu tenho uma rotina de disciplina muito grande. Eu acordo às 4 e pouco da manhã, vou meditar, oro, né? Leio a Bíblia, faço a minha ginástica, tomo banho gelado, tomo banho com gelo, vou para o escritório, trabalho, oriento o que eu posso orientar a equipe, toda hora uma demanda, porque a gente, na verdade, está lá para poder resolver as coisas, né? Sim. Então, sempre surge alguma coisa nova para a gente poder aprender, para a gente implantar. A gente tenta inovar cada vez mais, a inovação. A gente agora está numa pegada de agente de inteligência artificial, a gente já começou a desenvolver. A gente vai colocar em prática 7 agentes dentro da BP8 para poder agilizar um pouco mais os atendimentos dos clientes, porque são muitos clientes, né? A gente trabalha com uma base muito grande, o valor do nosso ticket médio é mais baixo, então a gente tem uma base de clientes grandes. Então, para poder facilitar a vida, né? Então, isso também vai ajudar no pós-vendas, né? Vai ajudar demais. Eu acho que a gente, Uhum. na verdade, tem que ajudar demais. Vocês, corretores, eu sei que você acabou de chegar no treinamento de inteligência artificial que o Alan está colocando vocês para fazer. É de extrema importância se atualizar, né? É lógico que quem tem poder, quem tem informação, né? O corretor que tem essa informação, que sabe vender, que sabe que vai abrir uma escola do lado, sabe que na verdade vai ter um ponto de metrô daqui 2, 3 anos, e saber esse tipo de informação para poder ajudar a venda, para poder orientar o cliente, faz toda a diferença. Sim. E atrelado isso com o quê? Com inteligência artificial, com parte de tecnologia, o que na verdade pode, né? Você imagina que você tem um robô teu disparando e-mail ou disparando o WhatsApp para a base de lead de cliente que você tem, né? Exatamente. Mas você precisa ser rápido também para poder estar respondendo o cliente rápido, né? Não é receber o lead, sentar em cima do lead e ligar no dia seguinte,
né? Você Exato. sabe que do outro lado de lá tem uma pessoa que tem uma expectativa, tem uma ansiedade de querer receber a informação mais rápido Porque possível. até uma parte o robô vai fazer para você, mas Vai. vai ter que ter a hora que você vai precisar humanizar, né? Que é uma Exatamente. frase que eu sempre tô vendo agora, que assim, ultimamente estão humanizando os robôs e robotizando os humanos, né? É, mais ou menos isso. E se a gente não tomar esse cuidado de, beleza, vou colocar a tecnologia sensacional para trabalhar para nós, mas existe esse cuidado de também, eu vou disparar, o cliente perguntou, a IA não vai fazer tudo. Não. Aí, que é o que você está falando, em certos pontos, o virtual foi legal, mas tem hora que não tem jeito, tem que voltar, o presencial, o contato, um áudio que você manda para o cliente, uma imagem que você manda diferente, que você percebeu, a percepção que você teve daquele cliente faz toda a diferença para a coisa acontecer no dia a dia. É o que está acontecendo. Acho que Jean, o horário foi embora, Jean. Foi rápido demais o papo, mas antes de nós finalizarmos aqui, eu queria perguntar para você, o que você aconselharia o corretor? Qual que é o recado que você deixaria para o corretor, que você está sempre acompanhando o dia a dia, por mais que você tem muitas obrigações, você sempre está no dia a dia, e você sabe muito da profissão e já passou por altos e baixos na vida aí. Eu sou corretor, né? Eu tenho meu CRES. O meu 99.793, acho que é isso. Você tá bem mais antigo que o meu, hein? Eu fui fazer o juramento da bandeira da liberdade. Assim, gente, é fácil. Disciplina, rotina sempre vence um talento. Disciplina, rotina e gratidão sempre vence um talento. Então, estudem o produto, sejam curiosos, perguntem. Você que está começando agora, a Direções é uma excelente imobiliária, dá excelentes oportunidades, ajuda você sabe disso, Aldevino, ajuda você a tirar o teu CRES. Só que tenha paciência, disciplina, mas vai no plantão todo dia, pergunta o que você pode fazer diferente. Se você etiquetou 10 panfletos, amanhã panflete eles e no dia seguinte etiquete 12, 13. Vai fazer 10 ligações no dia, no outro dia faz 11, 12 ligações, né? Faz algo a mais. Ah, mas o cliente é chato, não responde. Faz a tua parte, faz o teu melhor. Exatamente. Eu acho que é isso, não tem segredo, mas o que eu vejo hoje se tá com um corretor hoje que começa, acha que vai vender 10 unidades no primeiro mês, que o cara na verdade ficou um mês em treinamento, né? Pega a Carol, né? Pega o Cláudio. Pô, quanto eles venderam lá no início? Exatamente. Né? Venderam como corretor, venderam muito, mas tiveram paciência, tiveram humildade de aprender, de conversar, de perguntar, de tomar puxão de orelha. Exato. Mas acho que não é segredo, realmente dedicação. E eu vejo assim o pessoal mais novo, com também novo de idade, que não tem paciência. E outros que não são muito gratos, né? Porque assim, a Diri promove, né? Ajuda a pagar. O cara vendeu 5 apartamentos hoje, acha que na verdade já é o bambambam, já é dono do mercado, acha que vai virar diretor de imobiliária no dia seguinte e vai vender apartamento de 10 milhões. Não é assim, tem uma etapa. Tem uma etapa. Ninguém, na verdade, para poder sentar na janelinha, não dá para ser de saída. Tem que sair aprendendo, né? Tem que sair perguntando. Por isso que você incluiu a gratidão. Sempre. Gratidão sempre, Aldevino. Falando nisso daí, eu quero já fazer um convite para você que está nos assistindo e ainda não é corretor de imóveis. Eu tenho 10 bolsos de TTI para você se tornar um corretor de imóveis e se certificar, ser treinado e ir para o plantão e ter essas histórias de sucesso também. Para você saber mais como faz para se cadastrar, entra lá no @aldevinosuper no Instagram e me chame no direct que eu dou mais informações para você. Jean, gratidão por esse bate-papo, que foi enriquecedor demais. Trouxe mais ainda a identidade da BP8 para o mundo das vendas. Então, quando a gente sabe os passos, os desafios, os propósitos, fica mais fácil de vender, a parceria fica muito maior do que já é. Então, primeiramente, eu quero agradecer imensamente o seu tempo, porque eu sei que muitos compromissos e você se dispôs a estar aqui. Então, eu só tenho a palavra gratidão agora, passa de mim para você, porque é um imenso prazer ter você aqui.
Primeiramente, gratidão a Deus, a Jesus Cristo, né? Gratidão a todos vocês que trabalham, saem de casa todo dia, que Jesus proteja a todos nós, todos os dias, para a gente poder sair de casa e voltar com saúde, respirando bem, né? E dedicação e gratidão. Eu acho que é isso, a gente não pode deixar isso solto, né? Então, obrigado pelo empenho da tua equipe toda, né? Conjunto Carinho da BP8, a gente tá lá sempre aproveitando de todo esse carinho para estar desenvolvendo mais produto novo. E olha que tem bastante coisa para poder lançar em 26, 27 e 28, hein? Então, fica aí para vocês poderem vender bastante. Obrigado, Jean, Divino. só para finalizar, nós falamos muito de Guarulhos. Tem lançamento em Guarulhos? Temos um lançamento em Guarulhos. Lá em Guarulhos a gente tá com aquele terreno, né, na frente do Shopping Internacional, na nova estação Dutra do metrô. O terreno é colado, né? Então, muro com muro. Então, você atravessa a rua, você tá dentro do shopping. Anda na calçada, tá dentro do metrô. Então, do outro lado tá a Dutra. No quintal tá o shopping, na garagem tá o metrô. Exatamente. E você tá numa mobilidade sensacional, porque você não tá muito... Você tá na frente da Dutra, né? Então... Terreno ali é sensacional. E a gente, na verdade, já está acostumado com Guarulhos. Guarulhos é uma cidade excepcional, a população maravilhosa, os corretores que trabalharam conosco lá, toda vez que o Alan vai circular com o Cláudio e com a Carol e entram lá em plantões, chefe, quando que vai ter produto e tal? Exato, então, o pessoal tá ansioso. Tá no forno aí, acho que final do ano, começo do ano que vem, a gente já deve estar fazendo o primeiro lançamento aí. Bacana. Jean, gratidão mais uma vez. Muito obrigado por ter comparecido aqui. Gratidão é minha. Um abraço para vocês. Obrigado. Que entrevista bacana, né? Você assistindo o podcast Corretor em Foco, tá sempre ligado nas novas tendências do mercado e, claro, vai fazer do seu dia muito mais produtivo. Não perca, a semana que vem tem mais um episódio com o Aldevino no Corretor em Foco.